Bem-vindos! Nós somos da CarbonFi, uma iniciativa ligada à Carbon Business School, que é a escola de negócios focada no mercado de crédito de carbono e também em finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar num movimento bem significativo e talvez até um pouco inesperado, vindo de um país que a gente sempre associa a turbinas eólicas, né? A Dinamarca. Eles estão direcionando um investimento bem pesado para a captura e armazenamento de carbono, aquela tecnologia conhecida como CCS. Ok. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A Dinamarca, que é quase um símbolo de energia limpa, colocando 315 milhões de dólares num projeto chamado Normali. E esse projeto foca justamente nessa tecnologia que, vamos combinar, ainda gera bastante debate. Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Entender o que é esse tal de CCS, tentar desvendar por que os dinamarqueses estão fazendo essa aposta, que parece bem pragmática, né? E o mais importante, talvez, discutir o que isso tudo pode significar para o futuro da descarbonização no mundo e, claro, os possíveis reflexos aqui para o Brasil. Toda a nossa análise, vale dizer, se baseia nas informações e no acompanhamento que a própria CarbonFi faz desses assuntos. Exato. E esse investimento da Dinamarca, olha, é mais do que só um projeto isolado. Ele sinaliza uma coisa importante, quase um choque de realidade na agenda do clima global. Fica cada vez mais claro que a transição energética, que é fundamental, claro, ela tem seus limites, especialmente para alguns setores. Quando a gente olha para a indústria pesada, sabe, cimento, aço, química, aqueles setores que o pessoal chama de hard to abate, difíceis de descarbonizar. Nesses casos, onde a emissão de CO2 faz parte do próprio processo, a ideia de que só a energia renovável vai resolver tudo, bom, ela começa a ser um pouco questionada. Aí, capturar o CO2 direto da fonte, né, e guardar ele para sempre, de forma permanente, surge não mais como uma ideia exótica, mas como uma necessidade mesmo estratégica para a gente cumprir as metas climáticas. Certo, então essa aposta dinamarquesa, esses 315 milhões no Normali, não é pouca coisa, é um sinal forte. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Como é que essa tecnologia, o CCS, funciona na prática? Como é que se captura e literalmente enterra dióxido de carbono? Parece meio ficção científica para muita gente. Parece, mas a analogia que ajuda a entender, de forma simples, claro, é pensar em duas etapas principais: um filtro bem especial e uma sepultura geológica. O filtro, na verdade, é uma planta química, bem complexa até, que fica integrada ali na indústria. Pensa nela acoplada na chaminé de uma fábrica de cimento ou de aço, por exemplo. A função dela é usar processos químicos, geralmente com solvente, sabe? Para separar e pegar o CO2 dos gases que iam sair pela chaminé, antes que eles vão para a atmosfera. É uma intervenção direta ali na fonte. Existem diferentes tecnologias para fazer essa captura, cada uma com suas manhas, mas o princípio é esse: isolar o CO2. Entendi a parte do filtro químico na fonte. Mas e depois? Capturou o CO2. Ele não some no ar. O que acontece com ele? Aí que entra a tal sepultura. Exatamente. Depois de capturado, o CO2 tem que ir para um lugar seguro e permanente. Ele é purificado e aí, geralmente, é comprimido a pressões altíssimas. Nesse processo, ele chega num estado que a gente chama de supercrítico. Supercrítico? Essa é nova para mim. O que significa isso na prática? Pensa numa coisa que não é bem gás, nem bem líquido, mas tem propriedades dos dois. Ele fica denso tipo um líquido, mas escoa fácil como um gás. Esse estado facilita bastante o transporte e a injeção lá embaixo no subsolo. Aí esse CO2 supercrítico é transportado, pode ser por dutos tipo gasodutos ou até por navios especiais pressurizados até uns locais geológicos que foram escolhidos a dedo. Essa é a sepultura. A gente está falando de formações de rocha porosa lá no fundo, quilômetro de profundidade. Podem ser reservatórios antigos de petróleo e gás que já foram explorados, sabe? Ou então formações salinas profundas que têm água salobre imprópria para uso. E como é que se garante que o CO2 fica lá embaixo mesmo? Não tem risco de escapar depois? Boa pergunta. Ele é injetado nessas rochas que são porosas, né?
Ele vai preenchendo os espacinhos microscópicos entre os grãos da rocha, mais ou menos como o petróleo ou o gás já ficavam guardados ali naturalmente. E o mais importante, acima dessas rochas porosas, existem camadas bem grossas de rochas que são impermeáveis. A gente chama de rochas selantes, ou capeadoras. Elas funcionam como uma tampa natural, impedindo que o CO2 suba de volta para a superfície. A chave de todo o processo de CCS é essa ideia do armazenamento permanente, ou pelo menos por milhares e milhares de anos. E claro, tem todo um monitoramento constante da área para garantir que está tudo seguro, que a integridade do armazenamento está mantida. Nossa, que engenharia complexa para garantir essa permanência toda. Mas voltando para a Dinamarca, capturar, comprimir, transportar e injetar CO2. Tudo isso soa tecnologicamente complicado e, imagino, bem caro, né? Qual é a estratégia deles por trás desse investimento todo? O que eles esperam ganhar com isso, além, claro, de reduzir as próprias emissões? Essa é a pergunta de ouro e revela a inteligência estratégica da jogada dinamarquesa. Eles não estão vendo o CCS só como um custo ambiental que tem que ser pago. Eles estão enxergando como uma potencial oportunidade de negócio. É uma tentativa de virar o jogo, sabe? Transformar um problema ambiental, a poluição que precisa ser controlada, em um ativo econômico. É uma aposta bem calculada no futuro da economia de baixo carbono. Transformar poluição em receita? Como assim? De onde vem o dinheiro? Olha, o que é fascinante aqui, e que o material da CarbonFi detalha bem, é esse modelo de negócio que está surgindo. Ele se conecta diretamente com os mercados de carbono voluntários e, quem sabe, no futuro, com mercados regulados também. Cada tonelada de CO2 que você comprova que capturou lá da indústria e guardou de forma permanente, segura, lá na geologia, pode gerar um ativo que você pode negociar, um crédito de remoção de carbono. Crédito de remoção. Ah, é diferente daqueles créditos de carbono mais comuns que são de redução de emissão, certo? Exatamente. Tem uma diferença crucial aí. Muitos créditos que a gente vê por aí representam a redução ou o evitar de uma emissão. Por exemplo, construir um parque eólico em vez de uma termoelétrica a carvão evita emissões futuras. Já os créditos de remoção, como esses do CCS, representam a retirada física, real e permanente de CO2 que ou já ia ser emitido ou, em alguns casos, que já estava na atmosfera, como no caso da captura direta do ar, que é outra tecnologia. E o mercado, olha, está começando a dar muito mais valor para esses créditos de remoção, especialmente os que garantem alta permanência, como esses do CCS geológico. E por que essa valorização maior? Qual o motivo? Emissões que sobram, sabe? As emissões residuais. Tem uma demanda crescendo muito, principalmente de grandes empresas que têm metas climáticas ambiciosas, tipo net zero. Elas procuram jeitos que sejam verificáveis e de longo prazo para neutralizar as emissões que são muito difíceis ou até impossíveis de eliminar nas operações delas na cadeia de valor. Esses créditos de remoção baseados em CCS são considerados premium justamente por causa da permanência, o carbono fica lá trancado por milênios e também pela rastreabilidade, pela possibilidade de verificar todo o processo. A aposta da Dinamarca é que a venda desses créditos premium no futuro não só pague o investimento inicial e os falsos de operar o normale, mas que transforme a captura e o armazenamento de carbono numa atividade que dá lucro. Eles querem ser pioneiros, querem ser fornecedores nesse mercado novo e sofisticado. Entendi. Então, a ideia é criar um tipo de remoção de carbono como serviço e o grande diferencial é essa garantia de permanência. Isso muda bastante a perspectiva. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil? O material da CarbonFi que a gente está usando de base afirma que essa ascensão do CCS é de imensa importância estratégica para o nosso país. Por que essa afirmação tão forte? A importância para o Brasil vem de dois fatores principais, que se complementam, na verdade. Primeiro, a gente tem desafios de descarbonização muito parecidos com os da Dinamarca e de outros países com indústria forte. Pensa na nossa siderurgia, na produção de cimento, no setor petroquímico aqui, na produção de fertilizantes. São setores essenciais para a nossa economia, né? Mas que têm processos que, por natureza, emitem muito CO2. A eletrificação total nem sempre resolve, ou não é suficiente. E usar alternativas como hidrogênio verde ainda enfrenta barreiras grandes de custo e de escala para essas aplicações mais pesadas. Então o CCS surge como uma das poucas ferramentas tecnológicas, talvez a única em alguns casos,
com potencial para reduzir de verdade as emissões desses setores difíceis, num prazo que permita cumprir os compromissos climáticos. Certo. Essa é a necessidade industrial. E qual seria o segundo fator que torna o CCS tão estratégico especificamente para o Brasil? O segundo fator é uma vantagem que a natureza nos deu, a nossa geologia. O Brasil é considerado um dos países com o maior potencial geológico do mundo para guardar CO2 de forma segura e permanente. A análise da Carbon 5 chega a descrever nossa situação como tendo uma geologia perfeita. A gente tem bacias sedimentares enormes, tanto em terra quanto no mar, incluindo as bacias gigantes lá do offshore, onde está o pré-sal e o pós-sal, mas também bacias em terra, como a Bacia do Paraná. Essas bacias frequentemente têm justamente as camadas de rocha porosa, que são os reservatórios, e as rochas selantes impermeáveis por cima, as tampas, que a gente precisa para funcionar como essas sepulturas de carbono em grande escala e com segurança. Geologia perfeita. Isso realmente soa como uma oportunidade enorme, quase um novo recurso natural estratégico para essa era da descarbonização que a gente está entrando. Exatamente. E se a gente junta as peças, a oportunidade de negócio que pode surgir dessa geologia é gigantesca. Pega o caso da Petrobras, por exemplo. Toda aquela experiência, aquele conhecimento em geologia, em engenharia de reservatórios, em operar coisas complexas em águas super profundas, que foi desenvolvido por décadas para tirar petróleo e gás, principalmente no pré-sal, tudo isso é diretamente aplicável ao CCS. A empresa está, tecnicamente falando, numa posição muito privilegiada para se reinventar, pelo menos em parte, como uma grande operadora de cemitérios de carbono. Ela poderia oferecer serviço de transporte e injeção de CO2 não só para a indústria brasileira, mas, quem sabe, olhando até para um mercado internacional. Isso já nos leva para uma ideia ainda mais ampla que a análise sugere. O Brasil poderia virar um hub de descarbonização. O que isso significaria na prática? Eu poderia usar essa capacidade geológica imensa para prestar serviço para outros países. Imagina um cenário no futuro onde o CO2 capturado lá na Europa ou em países aqui da América do Sul que talvez não tenham uma geologia tão boa quanto a nossa, fosse transportado por navios especiais até terminais aqui na costa brasileira. Daqui, ele seria enviado por dutos para ser injetado e guardado para sempre nos nossos reservatórios, sejam eles submarinos ou em terra. Seria uma fronteira de negócios completamente nova para o país, baseada num ativo geológico que a gente tem de sobra. Transformar o que hoje é um problema mundial, que é o excesso de CO2, numa oportunidade econômica para o Brasil. Claro, isso ia exigir uma regulação muito bem feita, um investimento pesado em infraestrutura e também a aceitação da sociedade, né? Um hub que importa CO2 para guardar. É uma perspectiva realmente inesperada e que inverte a lógica tradicional, né, de exportar recursos. Então, juntando todas essas peças, o que tudo isso significa no fim das contas? Como a gente deve ler esse movimento pragmático da Dinamarca e essas implicações potenciais e gigantescas para o Brasil nesse contexto maior da corrida global contra a mudança climática? Olha, eu vejo esse investimento dinamarquês vindo de um país com um histórico ambiental tão forte como um sinal bem claro de amadurecimento. E talvez de um certo pragmatismo forçado mesmo na discussão do clima global. A gente está saindo de uma fase que era mais polarizada, sabe? Onde o CCS ou era visto como vilão, uma licença para poluir, uma distração das renováveis, ou, no outro extremo, era visto como a bala de prata tecnológica que ia resolver tudo sozinha. A aposta da Dinamarca sugere um reconhecimento mais pé no chão, mais realista do tamanho do desafio. Um reconhecimento de que talvez não exista uma única solução mágica, mas sim que a gente precisa de um portfólio, de um conjunto de soluções. Exatamente isso. E levanta uma questão importante sobre qual é o papel real, o lugar certo do CCS nessa estratégia toda de descarbonização. A visão que parece estar ganhando força, e que esse investimento da Dinamarca reflete bem, é que o CCS não é uma solução para tudo. Ele não substitui a urgência de investir em eficiência energética, em eletrificação onde dá, em energias renováveis, claro, e em mudanças nos padrões de consumo. Mas ele está sendo cada vez mais visto como uma ferramenta necessária, complementar nesse arsenal contra a mudança climática. O nicho dele é bem específico, lidar com as emissões que sobram,
as mais teimosas, lá dos setores industriais pesados, onde as alternativas de baixo carbono ainda não estão prontas ou são caras demais na escala que a gente precisa. É como se o CCS fosse fundamental para a gente conseguir percorrer a última milha, sabe? Aquele trecho final da jornada rumo às metas de emissões líquidas zero, o famoso Net Zero. Focando justamente nos desafios mais complicados da descarbonização industrial. Entendi. Não é a resposta para tudo, mas é uma peça que se encaixa num quebra-cabeça bem complexo. Especificamente para garantir que a indústria pesada também consiga fazer a parte dela nessa transição. Uma ferramenta pragmática para um problema bem concreto. Bom, para a gente fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão, talvez um pouco provocativa, construída a partir do que a gente discutiu, com base nas informações da CarbonFi. Considerando essa vantagem geológica quase única que o Brasil tem e essa sinalização da Dinamarca sobre a demanda global crescente por soluções de remoção permanente de carbono, quais seriam os principais obstáculos, sejam eles técnicos, econômicos, de regulação e talvez o que é crucial, de aceitação pública e de governança que o Brasil precisaria superar para conseguir transformar de verdade essa oportunidade geológica em um negócio estratégico que seja lucrativo e, fundamentalmente, que seja seguro para o meio ambiente e responsável socialmente. Como é que o país pode se posicionar para ser o líder global nesse mercado que está surgindo de armazenamento de carbono, sem repetir erros que a gente já cometeu no passado na gestão dos nossos recursos naturais? Fica aí a questão. E para quem quiser mais conteúdos e análises sobre o mercado de crédito de carbono, finanças regenerativas e as últimas tendências em descarbonização, é só seguir a CarbonFi para se manter sempre atualizado.